Você está rolando o feed. Um vídeo aparece. Um jovem na rua, roupa simples, sem cenário elaborado, sem equipamento profissional. Só ele, o chão e um movimento que o corpo aprendeu a fazer com uma precisão impressionante. 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Milhões de visualizações. E aí vem a reação. Pode ser admiração, pode ser curiosidade. Pode ser aquela sensação de não entender bem o que está vendo. Ou pode ser algo mais difícil de nomear. Uma irritação pequena. Um julgamento rápido. Uma pergunta que aparece antes mesmo de você perceber que estava fazendo. Isso é trabalho de verdade? Se essa pergunta apareceu, esse vídeo é para você. Existe um padrão que se repete há muito tempo. Cada geração produz uma expressão cultural que a anterior não consegue entender e quase sempre condena. O samba nasceu nas periferias do Rio e foi chamado de coisa de vagabundo. O rock foi descrito como barulho sem sentido que corrompia a juventude. O funk foi criminalizado antes de ser compreendido. O hip hop foi ignorado até virar indústria bilionária. E agora é o passinho. O movimento que nasceu na rua, cresceu no TikTok e transformou jovens anônimos em criadores com audiências maiores do que a maioria dos veículos de comunicação tradicionais. O padrão não é novo. O que muda é o nome, o ritmo, a plataforma. O julgamento é sempre o mesmo. Quando você reage ao que uma geração mais nova produz, você está avaliando o conteúdo ou repetindo o mesmo julgamento que fizeram da sua geração? Tem algo específico no passinho que incomoda de um jeito diferente de outras expressões culturais. É a economia que ele representa. Um jovem fazendo um movimento na calçada, sem diploma, sem patrão, sem escritório, sem horário comercial, gerando renda, construindo audiência, criando uma carreira. Isso não se encaixa no modelo que a maioria de nós aprendeu sobre como o mundo funciona. Trabalho de verdade tem horário, tem hierarquia, tem esforço visível, tem um produto concreto no final, tem alguém acima validando que aquilo tem valor. O passinho não tem nada disso. E justamente por isso incomoda. Não porque seja vazio, mas porque questiona silenciosamente um conjunto de crenças sobre trabalho, mérito e valor que muita gente carrega sem nunca ter examinado. A pergunta que fica não é sobre o passinho, é sobre o que você chama de trabalho. Onde aprendeu isso? E se essa definição ainda faz sentido num mundo que mudou completamente? O quanto do seu conceito de trabalho foi construído por você e o quanto foi herdado sem questionamento? Aqui chegamos no ponto mais desconfortável. Porque é fácil olhar para o passinho do Jamal e concluir que é fácil, que qualquer um faz, que não exige nada. Mas pensa por um segundo. Consistência de postagem diária, leitura de tendências em tempo real, construção de audiência do zero, desenvolvimento de uma identidade reconhecível num ambiente saturado, criação de conteúdo que prende a atenção de milhões de pessoas em menos de 30 segundos. Isso não é fácil. É um conjunto de habilidades que a maioria das pessoas não tem e que nenhuma faculdade ensina. O que talvez incomode não é que seja fácil, é que seja diferente. E que esse diferente esteja funcionando enquanto o modelo que você seguiu está ficando cada vez mais apertado. Tem algo desconfortável em ver um jovem construir uma renda fazendo algo que parece simples, quando você passou anos seguindo um caminho que prometia segurança e nem sempre entregou. Esse desconforto não precisa virar ressentimento. Pode virar uma pergunta honesta sobre o que você valoriza e por quê. O que exatamente te incomoda quando você vê alguém sendo bem-sucedido de um jeito que você não reconhece como legítimo? A geração do passinho não é vazia. Ela é diferente. Cresceu num mundo onde a atenção é moeda, onde a autenticidade tem mais valor do que credencial, onde a rua virou palco e o celular virou estúdio. Ela aprendeu a navegar um ambiente que a geração anterior ainda está tentando entender. Isso não significa que tudo que essa geração produz é profundo ou relevante.
Significa que o critério para avaliar o que tem valor precisa ser revisitado. Porque cada vez que uma geração condena a expressão da seguinte, sem examinar o próprio julgamento, ela repete um erro que já foi cometido com o samba, com o rock, com o funk, com o hip hop. E quase sempre, alguns anos depois, aquilo que foi condenado virou patrimônio cultural. A dança sempre esteve presente na história humana como forma de comunicação, resistência e identidade. O passinho é só a versão mais recente de algo muito antigo. A pergunta não é se o passinho tem valor. A pergunta é o que o seu julgamento sobre ele diz sobre você. Esse vídeo não termina com uma resposta. Ele termina com um espaço. Um espaço para você observar o que sente quando vê algo que não reconhece como legítimo. De onde vem esse critério? Quem te ensinou o que tem valor e o que não tem? E talvez, se você ficar nesse espaço tempo suficiente, apareça uma pergunta mais funda. Sobre o que você mesmo deixou de tentar porque não se encaixava no que considerava trabalho de verdade. Não precisa responder agora. Só ficar com isso. Aqui, a gente não se absolve rápido. Aqui, a gente não se condena fácil. Aqui, a gente observa. Aqui, a gente questiona, interroga.